O comportamento do Ministro da Justiça e Direitos Humanos, o Sr. Marci Lopes, face à greve convocada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola, é uma demonstração bastante que os jovens do MPLA que atualmente assumem cargos no aparelho do Estado podem ser piores que os mais velhos. Segundo nos consta, e conforme esse documento na tela, o Soja, antes de convocar a greve, terá criado uma Assembleia Geral extraordinária, onde a classe avaliou, portanto, o cumprimento do caderno reivindicativo que tinha sido interposto ao Ministério nos anos anteriores, tendo-se deliberado que o Ministério, até a data da reunião, não tinha sequer cumprido com a reclamação da melhoria das condições de trabalho. A reclamação que tem que ver com a uniformização dos emolumentos para os conservadores e funcionários do Ministério da Justiça. Também a questão que tem que ver com os subsídios de isolamento para os funcionários que trabalham em zonas recônditas. Ainda, também, reclamou-se a questão do aumento salarial. Ora, o ministro, embora os funcionários trabalhem nessas condições deploráveis, terá, portanto, contratado um escritor de advogado do senhor Antônio Júlio Augusto para que interpusesse uma providência cautelar a fim de que o Tribunal de Comarca de Luanda pudesse declarar a greve ilegal. Na verdade, o que a mim importa não é esse diferendo que existe entre o Ministério, que contratou um escritor de advogado, e o Soja, que exige condições de trabalho. Mas, na verdade, o ministro é jovem. Marci Lopes é jovem. E muito se esperava que esses jovens do MPLA pudessem fazer política com mindset contemporâneo, tivesse a sensibilidade de conversar com as classes. E ora, olhem para isso. Portanto, os funcionários da Justiça em Angola trabalham em condições deploráveis. Olhem, quando cai a chuva, e aqui é uma sala no conservatória pelo país, entrou água e há fios condutores de energia no chão. Os funcionários trabalham em condições deploráveis. Olhem o teto a ceder, com infiltrações. Olhem para as condições com que, portanto, os funcionários são obrigados a trabalhar todos os dias. Não há condições para arquivos já conservatórios que guardam documentos, portanto, em condições deploráveis. Vários funcionários do Ministério, por conta de infiltrações, por conta de falta de condições de trabalho, contraem doenças respiratórias. A exemplo do jovem Benguela, que recentemente faleceu depois de ter contraído uma doença respiratória por conta das condições de trabalho. Entretanto, os funcionários que trabalham em zonas recônditas, de que o ministro nega resolver o seu problema, olhem as condições com as quais se deslocam. O ministro trabalha em Luanda, num bom escritório, numa vida boa, com bons fatos, com a sé, quando funcionários do seu ministério, infelizmente, trabalham em salas não climatizadas, são obrigados a se abanarem. Muitos funcionários, quando cai a chuva, chegam, portanto, no local de trabalho, são obrigados a limpar o chão, porque não há condições para o efeito. Os funcionários de justiça que arrecadam dinheiro, e é perceptível isso, que os funcionários de justiça que arrecadam dinheiro com a emissão de bilhetes de identidade, registros criminais, registro de nascimento, portanto, e outros serviços, né, como do notariado, que é a autenticação de documentos, que fazem entrar dinheiro no aparelho do Estado, trabalham em condições deploráveis, ganham mal. Os conservadores que se deslocam para realizar casamentos, tanto civis, tanto dentro das conservatórias como fora, e emolumentos que recebem é 10, 20%. Portanto, é preciso que se valorize o quadro nacional. E o mais agravante, enquanto os funcionários trabalham nessas condições desumanas, deploráveis, gastou-se mais de 23 milhões de kwanzas para
se colocar mobília no gabinete ou no escritório do responsável do Cofre-Geral da Justiça. Contratou-se a empresa SPH Serviços e Representações, que gastou mais de 23 milhões de kwanzas para pôr mobília. Se a sala ou escritório do responsável do Cofre-Geral da Justiça, portanto, gasta mais de 23 milhões, quanto é que se gasta para mobiliar o escritório do ministro? Quanto é que se gasta para mobiliar o escritório do secretário de Estado? Portanto, enquanto isso, os funcionários trabalham nessas condições. Olha, até olham para essa foto. Até, portanto, as cadeiras estão todas estragadas. O chão está a ceder. Quarto de banho, não há condições. A água não sai, tem que usar baldes. Portanto, o ministro continua arrogante, portanto, e não quer dialogar porque compreendam que a arrogância é o cajado do incompetente. O ministro tem vindo a demonstrar que não tem competência para isso. Olhem para a Conservatória Municipal do Quimbele. Olha, está quase a ser devorado pelas ravinas. Não há condições. Segundo Nunes Costa, a empresa que prestava serviço de manutenção e garantia do sistema foi substituída desde que o ministro chegou no cargo. E quase no país há sempre problema de sistema. Assim que vos falo, portanto, a loja de registro do Soio, no município do Soio, na província do Zaire, está há mais de um mês sem sistema. Em Benguela há relatos que há problema de sistema. Portanto, os funcionários estão a exigir apenas condições de trabalho para que haja produtividade. Enquanto o ministro ganha bem, tem tanto luxo, jipes, os funcionários que deslocam-se quilômetros e quilômetros nas zonas recônditas, olhem as condições com as quais viajam. É isso que os funcionários enfrentam, mas não têm um reconhecimento digno. E colocaram um jovem do ministério vaidoso, quando confrontado sobre a realidade do ministério, ele diz que eu não sou desse ministério, apenas estou aqui a cumprir uma orientação do presidente. Então, como é que o presidente coloca alguém no ministério que não tem interesse de dialogar com a classe, não tem condições de resolver os seus problemas? Colocaram um paraquedista que não entende do ministério. Colocaram um jovem que aparentemente mostrava competência, mas não tem capacidade de dialogar. Esta é a realidade que os nossos irmãos do Ministério da Justiça enfrentam. Muitos deles nem têm um computador para imprimir documento. Muitos deles não têm impressora para imprimir documentos. Os funcionários do Ministério da Justiça trabalham em condições deploráveis. E estamos aqui a passar as fotos para que não pareça que nós estamos a caluniar o ministro. O ministro Marcelo Lopes é incompetente, é arrogante, não tem capacidade de diálogo, é jovem, teria sentado com a classe. Se não tem poder de decisão, senta com o presidente e apresenta o problema. Mas essa postura é deplorável de um jovem de que se esperava que pudesse ter sensibilidade e capacidade de diálogo para, em conjunto com o sindicato, encontrar soluções dos problemas do Ministério. Esta Angola governada por incompetente, por paraquedistas que não têm nenhum interesse em melhorar a vida do país e dos funcionários públicos. Eu sou Jerônimo Cissa, pensar e fazer pensar.